Olá, meu nome é Bernard, sou do grupo 2, formado além de mim por Amanda, Bernardo, Caio, Maria Clara, Maíra, Michele e Natália. O tema abordado pelo nosso seminário será xenotransplantes. O que são, como são realizados, sua história, sua importância, suas questões éticas, etc. Para começar, devemos primeiro definir o que é um xenotransplante. Pela etimologia da palavra, do grego, xenos quer dizer algo como estrangeiro ou de fora, alienígena. E do latim, transplantare quer dizer algo como plantar algo num lugar diferente. Juntando tudo, ficaria algo como transplantar algo alienígena em algum outro lugar. Mas na prática, os xenotransplantes abordados aqui serão especificamente os realizados a partir de órgãos de animais e humanos. Mais especificamente ainda, órgãos de porcos geneticamente modificados transplantados em humanos. Tudo isso utilizando métodos biotecnológicos. Porém, ao analisarmos a história do tema mais de perto, veremos que a humanidade sempre se relacionou com uma imagem do homem se associando a uma forma bestial, seja na mitologia grega na forma da quimera, ou na história de Dédalo e seu filho Ícaro, que utilizavam asas feitas a partir de penas de aves fixadas com cera de abelha, para fugirem da ilha de Creta e atravessar o mar Egeu. Ou seja também na forma de Lamassu das antigas religiões mesopotâmicas, hoje representando a Associação Internacional de Xenotransplantes e também a revista científica Xenotransplantation. Veremos também que nós estamos começando nossa história com a xenotransplantação. Já no século XVII, temos relatos que o médico cirurgião Jean-Baptiste Denis realizava tentativas de xenotransfusões de sangue de porcos em humanos. Pulando já para o início do século XIX, veremos também que havia relatos de xenotransplantes de enxertos de pele de animais em humanos. Um caso curioso ocorreu em 1838, quando foi realizada uma tentativa de transplantar a córnea de um porco em um humano, 65 anos antes da primeira tentativa de transplante de córnea entre humanos. Tudo isso documentado nos livros de história da medicina. Alex Carrel, também ganhador do Prêmio Nobel de 1912, já realizava estudos sobre anastomose de artérias de animais e humanos. Esse e todos esses outros feitos científicos e esforços convergem para uma realidade: a necessidade que o ser humano tem de não medir esforços para o que for preciso para a sua sobrevivência. E o xenotransplante é apenas uma ferramenta que vem sendo desenvolvida para auxiliar nessa tarefa. E a biotecnologia se faz presente na concepção de toda essa realidade. Com mais detalhes agora, meus colegas explicarão como é realizada tal façanha. Bom, boa noite. Eu sou o Michele e vou falar sobre a relação da biotecnologia com o xenotransplante. Xenotransplante era uma ideia do passado, mas só recentemente que se conseguiu tecnologia suficiente para isso. O xenotransplante tem o potencial de aliviar a escassez crítica de órgãos para transplante em humanos. No entanto, existem várias barreiras para a aplicação clínica desse procedimento, como a rejeição dos enxertos imunologicamente. Se o transplante de órgãos acontecesse sem essa modificação, seria impossível o paciente sobreviver, já que o organismo humano iria entender como uma ameaça e destruir o enxerto invasor, causando hemorragias, queda de pressão e matando o paciente. Por isso, métodos vêm sendo desenvolvidos para viabilizar esse problema. O método de CRISPR, criado em 2012, é o melhor método criado até então. Com uma tesoura molecular, ele tem sido o jeito mais fácil de editar o DNA. Os cientistas pegam o embrião e, através da proteína Cas9, conseguem inibir genes que seriam incompatíveis com os humanos. Assim, o órgão do porco continuaria sendo funcional para o animal e adaptado para nós humanos. Além disso, tem também o estudo de proteínas reguladoras de complemento, HCRPs, que inibem respostas inflamatórias lesivas, aumentando o tempo de vida do enxerto. E também a inserção de genes que regulam negativamente a expressão de antígenos de classe 2 tem sido forte e um aliado no xenotransplante. Conclusão: xenotransplantes ainda apresentam obstáculos imunológicos que vêm sendo superados, tornando-os alternativas viáveis e a possibilidade de se reduzir a fila de espera no transplante. E agora vocês vão ficar com um videozinho do Jornal Nacional. O Jornal Nacional começa com uma notícia de esperança para milhares de pessoas na fila dos transplantes, principalmente para quem precisa de um rim. Uma pesquisa de uma universidade americana prevê que em 2 anos os seres humanos vão receber órgãos de porcos de laboratório. Os primeiros testes começaram com macacos nos Estados Unidos há 50 anos. Cientistas tentaram transplantar rins,
fígado e coração de chimpanzés em humanos, mas nunca deu certo. O mapeamento do DNA e as novas ferramentas da engenharia genética levaram à escolha de outro candidato a doador, o porco. Tecidos do animal já são usados em próteses que substituem válvulas do coração. Os porcos têm mais filhotes e mais rápido. Uma gestação de cerca de 114 dias. Nós somos capazes de modificar geneticamente os porcos. E além disso, eles crescem rápido. Aqui no Brasil, o Dr. Joseph Tector deu uma palestra sobre o trabalho dele na Universidade do Alabama, em Birmingham. Ele comanda uma equipe que modifica os genes de porcos para que os animais possam doar órgãos. Os cientistas usam a fertilização in vitro e manipulam o DNA do ovo fecundado, antes que ele se transforme em embrião. Eles retiram a parte da cadeia genética responsável pela produção de enzimas e proteínas que causam rejeição em humanos. Nos Estados Unidos, 1000 pacientes que precisam de um rim já fizeram testes de sangue para saber se podiam fazer o transplante. 30% não rejeitaram as células dos porcos geneticamente modificados. A técnica ainda depende do aval das autoridades de saúde dos Estados Unidos, mas o Dr. Tector calcula que os transplantes com rins de porcos podem começar daqui a 2 anos. Os primeiros beneficiados serão os pacientes com mais de 65 anos e aqueles com mais dificuldades para encontrar um doador compatível. Na fila das pessoas que aguardam um doador para conseguir fazer um transplante aqui no Brasil, a maior lista é a dos pacientes que precisam de um novo rim. E esta espera costuma ser mais longa e mais dolorosa para as crianças. A Maria Fernanda faz parte do grupo de 361 pacientes com menos de 18 anos que precisam de um novo rim. Ela começou a fazer diálise com apenas 14 dias de vida. Toda noite. São 10 horas de diálise toda noite, que é um castigo. A médica que cuida da Maria Eduarda torce para que as pesquisas com porcos tenham sucesso. O rim do porco é muito parecido com o rim humano. Tem muitos trabalhos, da parte renal, você faz usando o rim do porco, porque ele é muito semelhante. Os órgãos dos porcos existem em todos os tamanhos, então você será capaz de fazer o transplante até em bebês bem pequenos com um rim do tamanho apropriado. Eu estou otimista de que poderemos ajudar as crianças. Porque a fila é demorada, às vezes não dá tempo de aparecer o órgão, entendeu? Então tudo que aparecer é bem-vindo. Oi, meu nome é Caio e eu vou falar sobre a parte de criação de porcos. A medicina está concentrada nos porcos, pois os órgãos são mais ou menos do tamanho certo dos órgãos humanos, e nós possuímos séculos de experiência na criação de suínos. Foram necessários enormes avanços da engenharia genética para alterar o DNA dos porcos, reduzir a taxa de rejeição e torná-los mais compatíveis com o sistema imunológico do corpo humano. Esse processo de xenotransplante promete superar a escassez crítica de órgãos humanos para o transplante, em vista que o órgão leva de 7 a 8 meses para ser produzido. A Revipicor é a empresa norte-americana que trabalha com a criação de porcos geneticamente modificados. Essa empresa foi a pioneira e colaborou com a clonagem do primeiro mamífero do mundo, a ovelha Dolly. Produziu os primeiros porcos clonados do mundo e também foi responsável pelo primeiro porco sem a molécula de açúcar alfa-gal. Para o transplante ser possível, foram editados 10 genes no genoma do porco. 3 genes foram silenciados para evitar a rejeição, um gene para o crescimento do órgão após ser transplantado, para evitar o crescimento do órgão, e 6 genes humanos foram inseridos para prevenir a rejeição, inflamação e formação de coágulos sanguíneos no órgão transplantado. Outra empresa também responsável pela criação de porcos é a companhia Shenzhen, no sul da China, que está produzindo clones de porcos em escala industrial, produzindo cerca de 500 animais por ano, o que torna no maior centro de clonagem de porcos do mundo. E lá também já são produzidos clones desses clones. Oi, meu nome é Maria Clara e vou falar um pouco sobre a anatomia do porco e por que eles são possíveis doadores compatíveis com seres humanos. Anatomicamente, os órgãos como o fígado, o coração e o rim do porco são muito parecidos com os nossos. Eles têm uma fisiologia digestiva e circulatória também, bem próxima à nossa. O tempo de gestação deles é mais curto e eles são prolíferos. Outra vantagem é que os porcos chegam à fase adulta muito mais rápido que os macacos, com apenas 1 ano. Um porco já tem entre 60 e 80 quilos e pode ser doador. Enquanto gorilas, que têm órgãos com tamanho próximo do ser humano, por exemplo, só atinge maturidade aos 7 anos, sem contar que boa parte dos primatas está em risco de extinção. Uma preocupação também
poderá ser em questão de anatomia. O coração de porcos pode não ser adequado para funcionar em seres humanos. Os nossos corações precisam trabalhar muito mais contra a gravidade do que a dos porcos, já que nós andamos com 2 pernas e não com 4. Quando se fala em ética, é comum a gente pensar que ela se refere apenas ao comportamento de humanos com outros humanos. Temos que ter ética profissional, ética social, mas não para por aí não. Quando os cientistas usam animais em pesquisas, eles também devem seguir princípios éticos que visam proteger cada espécime manipulada. O CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é o órgão federal que regulamenta o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. Além disso, instituições de ensino e pesquisa que realizam estudos com animais são obrigadas por lei a criar comissões de ética no uso de animais. Então, o meu nome é Bernardo e eu vim aqui falar, dentro dessa apresentação feita, né? Eu vim aqui falar um pouco sobre a ética relacionada ao xenotransplante, né? Hoje em dia a gente tem alguns problemas em relação ao xenotransplante. O primeiro é que ele é um método que ainda não foi extremamente implementado com sucesso, ele está em fase de teste ainda, então a gente precisa evoluir muito nele, a gente precisa melhorar em criação e conservação desses animais enquanto eles estão em vida, né? Para a gente não poder infeccionar nenhum humano através de algum vírus que o animal possua, né, como um retrovírus endógeno, que a gente sabe que existe nos suínos, principalmente, que são os animais de preferência usados para o xenotransplante, né. Outra questão é uma questão que é mais de cunho social, porque o xenotransplante ele vai ser muito caro no início, uma vez que ele seja regulamentado e testado e realizado com sucesso total, ele vai ser muito caro, então até a gente conseguir massificar esse tipo de procedimento e popularizar, isso vai se tornar um problema. Também o custo de criar animais, né, em relação para esse procedimento é alto, que aumenta mais ainda no custo final. E a gente também tem um problema hoje em dia, que é com a questão dos vegetarianos, né? E pessoas que são contra o uso de animais em experimentos científicos, etc. Porque esse porco, né, ele vai estar sendo criado para ser abatido e ter seu coração usado num futuro xenotransplante. Então, podem ser que pessoas que vão receber esse tipo de procedimento não concordem com tal prática e esse procedimento se veja impedido por muitos aspectos nisso. Então, esses foram alguns pontos aí que a gente enfrenta, além de toda a parte técnica envolvendo os desafios para o xenotransplante, né? Alguns pontos de ética e lei. E eu deixo aqui a minha apresentação para o próximo integrante do grupo seguir com o próximo tópico. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Meu nome é Amanda e eu vou falar com vocês um pouco sobre o processo de transplante de órgãos. Eu sei que pelo nome parece óbvio, mas na realidade existem várias coisas a serem consideradas que não são de conhecimento geral. Por definição, entende-se transplante de órgãos, procedimento cirúrgico de reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por um órgão ou tecido normal de um doador, que pode estar vivo ou morto. Tratando-se de um indivíduo que veio a falecer, somente pode ocorrer a doação se for constatada morte encefálica pelos médicos. Uma das barreiras enfrentadas começa aqui, pela falta de opções, pois no caso dele ter sofrido parada cardiorrespiratória, somente tecidos podem ser doados. Os órgãos como coração, fígado, pulmão e rins somente podem ser doados se o coração da pessoa não parou de bater. Milhares de pessoas contraem todos os anos doenças cujo único tratamento é um transplante. Por mais que ele seja a última opção, nem todos aguentam permanecer na fila de espera para serem tratadas. O xenotransplante vem de encontro a essa escassez de doadores ao promover uma fonte inesgotável de órgãos propícios a serem transplantados em humanos. O desenvolvimento da tecnologia de engenharia genética para a produção de suínos transgênicos é uma promessa para o xenotransplante, porque, usando desse conhecimento, será possível controlar a rejeição, sendo esse o principal problema, pois a semelhança morfológica que os seres humanos e os suínos apresentam é alta. Portanto, o xenotransplante permite a possibilidade de um tratamento aos que precisam, diminuindo a angústia da espera e, com o aprimoramento da técnica, complicações de uma cirurgia de transplante comum, como principalmente infecções, cuidado com a utilização de imunossupressores e a normalização da taxa de rejeição. Agora, vocês vão conhecer um pouco sobre o que aconteceu com as pessoas que já passaram pelo processo de xenotransplante. Olá, pessoal! Meu nome é Maíra e eu vou falar alguns casos de pessoas que passaram por xenotransplantes. E o xenotransplante, como nós já sabemos, são uma das grandes promessas da medicina para suprir as necessidades de órgãos, tecidos e células transplantáveis. E segundo as pesquisas, 17 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos, por exemplo, à espera de um transplante, e com mais de 100 mil pessoas na fila de espera. Por isso que os xenotransplantes são algo muito promissor para a medicina. E, inclusive, o uso de válvulas cardíacas de porco já é algo muito comum e a sua pele
também pode servir de enxerto temporário para pacientes com queimadura. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais casos de pessoas que receberam xenotransplantes. E o primeiro caso, ele ocorreu no dia 25 de setembro de 2021, em Nova York, e foi a primeira cirurgia onde transplantaram um rim de porco em um ser humano. E o paciente, ele foi diagnosticado com morte cerebral. E ele recebeu o rim de porco, né, com consentimento da família e tudo mais. E ele foi observado durante um período de 54 horas. E nenhum sinal de rejeição foi detectado. Pelo contrário, o rim ele passou a funcionar normalmente, produziu urina, eliminou creatinina, né? E o novo rim, ele ficou ligado por 3 dias às suas veias, né, e artérias sanguíneas. E ele ficou mantido do lado de fora, né, do corpo do paciente, para garantir o acesso aos pesquisadores. E o rim, ele veio de um porco geneticamente modificado, onde foi criado a partir de técnicas de edição genética que eles alteraram alguns genes específicos que poderiam desencadear uma resposta imunológica negativa. E o porco geneticamente modificado, ele foi desenvolvido por uma empresa americana de biotecnologia, a Revive Core. E foi aprovado pela FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, que é semelhante à nossa Anvisa. E o segundo caso, que eu vou falar um pouquinho agora, ele é mais conhecido, deu nos jornais, na televisão, e foi considerado uma cirurgia histórica. Aconteceu também nos Estados Unidos, no dia 7 de janeiro desse ano, e o paciente de 57 anos, o David Bennett, ele tinha uma doença cardíaca terminal e foi a primeira pessoa a receber um coração de porco geneticamente modificado. E o órgão do animal, ele era a única opção no momento para o David, pois ele não foi considerado elegível para um transplante de coração convencional ou uma bomba de coração artificial após as revisões de seus registros médicos. E após a cirurgia, o transplante de órgão, né, do coração, havia demonstrado pela primeira vez que o coração de animal geneticamente modificado, ele pode sim funcionar como um coração humano sem rejeição imediata pelo corpo. E o coração funcionou normalmente após a cirurgia, nem sendo necessário máquinas após 48 horas de cirurgia. E anteriormente à cirurgia, ele só estava sobrevivendo ao uso de máquinas, o paciente. E após 2 meses de cirurgia, o David veio a falecer, infelizmente, e segundo o médico que realizou o transplante, o órgão geneticamente modificado ele estava com um vírus suíno. E de acordo com ele, um teste indicou a presença do vírus suíno após 25 dias antes, 20 dias após o transplante, mas em um nível tão baixo que foi descartado à época como um erro de laboratório. Foi somente depois de mais de um mês, após a realização do procedimento, que os testes revelaram um aumento do vírus. E o porco geneticamente modificado, ele foi desenvolvido pela empresa Revive Core também, que forneceu o rim geneticamente modificado do caso anterior, né? Porém, a empresa ela se recusou a comentar sobre o caso. E é isso, pessoal. Agora a Natália ela vai finalizar a nossa apresentação, falando um pouquinho sobre o Brasil e o xenotransplante. Oi, meu nome é Natália. Para finalizar o trabalho de xenotransplante, eu vou explicar um pouquinho sobre a relação com o Brasil. Eu vou começar explicando as origens do transplante de órgãos no Brasil, que se originou na década de 60, porém teve que passar por uma pausa nas pesquisas devido a uma estagnação nos projetos, voltando à ativa apenas na década de 80. O Brasil atualmente possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é garantido para toda a população por meio do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. No ano de 2021, segundo o próprio governo federal, foram realizados 12 mil transplantes de órgãos, entre eles de córneas, rins, coração, entre outros. Aproximadamente 53,2 mil pessoas estão na fila de espera para um transplante de órgãos, deixando claro que mesmo que os números realizados de transplantes no ano não estão sendo necessários para cumprir a demanda da população. Dessas 53,2 mil pessoas, 31 mil aguardam um rim, além de 160 mil pacientes em tratamento por diálise, que custa uma média de R$ 194,20 por sessão. Para casos mais graves, os corações artificiais podem ser uma opção. Porém, os mais antigos, que são importados, podem chegar a custar R$ 600 mil aqui no Brasil e não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Buscando reverter essa situação e essa alta demanda por transplante de órgãos, desde 2017,
o Centro de Estudos de Genoma Humano e Células-Tronco, localizado no Instituto de Biociências da USP, e o Instituto de Coração estão trabalhando na geração de embriões suínos geneticamente modificados para viabilizar nos transplantes de órgãos entre espécies e cobrir a demanda crescente no país. A fase de edição genética, que foi a primeira fase, já foi concluída, o que agora permite a produção de primeiros embriões modificados que serão transferidos para matrizes silvestres, produzindo os primeiros doadores. Junto com o governo de São Paulo, está sendo pleitado recursos para construir um biotério suíno MP2 que atenda aos requisitos dos órgãos reguladores correspondentes e necessários para o xenotransplante químico. Vale ressaltar que não existe nenhum tipo desse biotério suíno MP2 aqui no Brasil ou na América do Sul. No dia 24 de março de 2022, o governo de São Paulo anunciou que irá investir quase 50 milhões de reais em projetos de xenotransplantes, levando em conta o acordo entre o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a startup Xenobrasil, que juntas irão desenvolver pesquisas sobre xenotransplante no território nacional. Para finalizar, levando em conta tudo que foi apresentado, o xenotransplante é uma tecnologia que pode ser a solução para o aumento da oferta de órgãos nesses últimos anos e a redução da fila de transplantes, com o objetivo também de reduzir as despesas para tratar pacientes com doenças renais. Atualmente, no Brasil, as pesquisas estão sendo feitas apenas para os rins, porém, tendem a se expandir ao longo dos anos e ao longo dos resultados dos próximos anos. Eu espero que tenha sido claro e muito obrigada.